Isso aqui sempre dando aquela repassada básica, né, das nossas feridas emocionais. Então, a semana passada nós falamos mais profundamente sobre a rejeição e hoje, né, o tema é justamente o tema do abandono, né? Então, que esse que foi o combinado. Então, só para lembrar, quem está assistindo pela primeira vez, são 5 feridas emocionais, né? A Leslie Bourbon é o nome da autora, e ela estudou principalmente essas questões. Mas aqui, olha, óbvio, inclusive a questão da sombra. E a gente vai pedir que vocês, por favor, né, silenciem aí os seus microfones para nos ajudar aí. E aí ela diz o seguinte nesse livro, que são as 5 feridas emocionais, que a ferida emocional se assemelha a uma ferida física. Quando nós temos uma ferida, a primeira coisa que nós procuramos é o quê? É um band-aid, que é o quê? Uma proteção, né? Para as feridas emocionais, chegou à conclusão que nós fazemos a mesma coisa. O que nós fazemos? Colocamos uma proteção, que ela chama de máscara, a psicologia também. E no caso da semana passada, nós aprofundamos a ferida da rejeição e a máscara de escapismo, né? Hoje nós vamos falar da ferida do abandono com a máscara da dependência. Semana que vem, a ferida da humilhação com a máscara do masoquismo. Lembrando que para cada uma delas também nós temos o caminho de cura, né? E também a Beatriz está perguntando o nome, a Michele já vai colocar o nome da autora, Leslie Bourbon, o nome do livro, tudo direitinho, tá bom para vocês? Daqui a 15 dias é a ferida da traição com a máscara. Pessoal, cortou só para mim ou para todo mundo? Ai, meu Deus. Cortou geral. Acho que ela caiu. Para mim também. Ai, socorro. Então, vamos torcer aí para santa internet voltar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui no chat o nome do livro, As 5 Feridas Emocionais, e o nome da autora. Michele, essa outra live que ela disse que fez, da primeira, da rejeição, está disponível em algum lugar? Assim, no canal do YouTube e também nos canais do Spotify e do Musicom. Tá legal, obrigada. Ficamos sem luz aqui, mas foi rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta. Foi bem na hora que eu falei, né, que a cada ferida tem a sua máscara, mas também tem o seu caminho de cura. E nesse caminho de cura, para a semana passada a gente falou, quando vem a rejeição, você se colocar no seu lugar, e eu estava dando exemplo, se você está falando e alguém te corta, esse sentimento de rejeição, aqueles que têm essa ferida aberta, para ela, pronto, o que eu Cortou de novo, né, pessoal? Puxa vida. Daqui a pouco ela volta. Voltou? Onde é que eu parei, Michele? Ixi, no comecinho que você estava falando... Quando a pessoa tem a ferida e alguém toca exatamente no ponto. Tipo, que a dor não é a intenção do outro, mas a dor que a gente tem, a ferida é nossa. Ótimo. Então, caiu aqui está ventando bastante,
e quando venta, acaba a luz. E quando acaba a luz, a internet está ligada com a luz. Então, fiquem firmes aí, que ela vai e volta, eu estou igual ela, eu vou e volto. Muito bem, então, na ferida da semana passada, a ferida da semana, que é a rejeição, que proteção a gente usa? A do escapismo. Mas qual é o caminho da cura? Nos lembramos muito da constelação. É você ocupar o seu lugar. Seu lugar na família, o seu lugar no mundo, o seu lugar na vida. É você ousar se afirmar. O que quer dizer isso? Um exemplo que demos a semana passada é aquele que você está falando, alguém te interrompe. Se você está com a ferida ainda exposta ou protegida, mas está com a ferida viva, doendo, o que você faz? Você acha que aquilo que você está falando não tem valor, porque você não tem valor. Então, o que você fala também não tem valor. E aí você se sente rejeitado e aquela dor fica interminantemente. Ao passo que se você espera o outro terminar de falar, né? E aí você, como eu estava dizendo, e aí você continua a tua linha de raciocínio, o que você está fazendo? Encontrando o seu caminho de cura. Lembrando que o grande medo, né, dessa ferida da rejeição é o pânico, né? É se sentir com um medo sem controle. É um medo que paralisa, o paralisante. Muito bem, dando essa breve apresentação da semana passada e das 5, né? Acho que eu falei das 5, isso deu para pegar, né? Eu falei da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e da injustiça. Isso cheguei a falar das 5, né? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Nessa ferida do abandono, lembra que a semana passada eu dei vai procurando como chama? No dicionário, a palavra rejeição é repelir, afastar, recusar, excluir. Por isso que quando você é o caminho. Hoje, né? A ferida do abandono, onde a máscara é a dependência. Qual que é o sinônimo de abandonar? Largar, não cuidar, deixar. Né? Então, quando nós sentimos que alguém nos repele, lembra da diferença que eu falei da rejeição e do abandono? A rejeição é eu não quero. Né? O abandono é eu deixo você para, né? Em vez de ficar com você, eu vou fazer outra coisa. Então, já me perguntaram semana passada, a pessoa pode ter as duas? Pode. Aqui, o autoconhecimento nos pede no aprofundamento qual dessas duas, de repente, dói mais. Né? Se é a da rejeição ou a do abandono. As duas podem estar presentes? Pode. Mas aí como é que você sabe a diferença de uma e de outra? Então, esse aqui já é um ponto importante. Você pergunta, essa pessoa que eu sinto que me repele, então, fulano ou fulano me repele, como é que eu vou saber se é rejeição ou abandono? Pergunta se é assim, você se pergunta, peraí, essa pessoa é homem ou é mulher? Porque lembra a semana passada? Se for do mesmo sexo, então sou mulher e me sinto rejeitada, repelida pela Michele. Michele é do mesmo sexo que eu. Então a minha ferida é da rejeição. Mas se a minha ferida for ativada pelo sexo oposto, aí é de abandono. Então, depois olha, ela estudou muito e eu tenho feito aqui a minha pesquisa, é impressionante como ela é certeira. As 3 próximas feridas que vêm, né, a da humilhação, da traição e da injustiça, elas têm mais a ver com o ter e fazer. Mas essa ferida da rejeição, né, tem a ver com o ser. Por isso que pega tanto. Por isso que quem tem essa ferida aflorada, né, ela tem tanta sensibilidade, porque mexe na identidade, mexe na essência. Né? Ela é, por exemplo, exemplos agora vamos dessas duas diferenças. Uma coisa é a mãe rejeitar, a mãe sentir aquela história, esperava um menino, veio menina, esperava menina, veio menino. É uma rejeição de ser, né, do meu direito de existir. Aqui já não. Exemplo de abandono. Se a minha mãe, eu vejo minha mãe, de repente, cuidar da minha irmã, que precisou de cuidados, quando dias, aí eu me sinto abandonada. Aí o pai foi junto, porque ele foi levar a mãe. Eu posso me sentir abandonada pelos dois. Né? Então, quando nasce um novo irmão, se você, independente se você é o primeiro, segundo, terceiro, mas se veio algum irmão logo depois de você, esse tempo
que a mãe vai para o hospital, que o pai vai para o hospital, né? Mesmo sabendo que alguém falando, não, mas eles vão voltar, só foram buscar irmãozinho, tem toda essa conversa, pode pegar numa ferida de abandono. Lembrando que, tanto no livro quanto nós aqui, acreditamos que essa ferida já vem para ser trabalhada de outras existências, né? Então, é bem importante que nós escolhemos a nossa família, porque essa é uma lição de vida, né, para todos nós, trabalhar essas feridas. E os nossos pais são os primeiros professores. Então, se a minha dificuldade é, eu me sinto rejeitado pela minha mãe se eu sou mulher, ou me sinto rejeitado pelo meu pai se eu sou homem, é sinal também que esse pai e essa mãe também têm essa mesma ferida, eles também se sentiram, e aí volta a constelação, que são repetições de padrão, né? E também um dos caminhos de cura, que eu acho muito legal, né? Um dos caminhos de cura é você reconhecer quando você abandona pessoas ou situações, né? Porque isso também acontece, né? A gente não percebe, a não ser quando você está no caminho de cura. Nossa, isso que eu reclamo, eu também faço. Pode ser que eu faça com a mesma pessoa, com a mesma situação, né? Ou nos mesmos lugares, mas quando eu desvio, que daí é o 3-2-1 da sombra, que muitos já conhecem, e em Arautos já fizemos muitas vezes, né? Então, por exemplo, a mãe acabou indo para o hospital, o pai trabalha muito, né? Uma mãe muito doente, que não está presente, a mãe está com a atenção focada nela, uma doença grave, e o pai trabalhando, essa criança, sem dúvida nenhuma, ela pode ficar com essa sensação de abandono. E qual é a máscara que usar, então, para se proteger? Ela vem de onde, essa máscara do abandono? A crença assim, não vou sentir essa dor de novo, eu não quero reviver isso de novo. Tanto que o grande medo aqui, né, se no medo da rejeição era o pânico, né, a síndrome do pânico, o medo de paralisar numa situação, aqui o medo do abandono é a solidão, né? Se sentir solitário. E aí você fala assim, mesmo no exemplo que ela dá, vai férias. Vou lá na casa dos meus avós. Sim, para quem tem a ferida, enquanto que quem não tem a ferida, ai que delícia, não vejo a hora que chega as férias para ir para casa da minha avó e do meu avô. Para quem tem a ferida do abandono, é uma coisa assim, muito forte, né? Passar as férias na casa dos avós, né? Aí dói. Por quê? Muitas vezes a criança, e eu estava dando aquele exemplo anterior, uma mãe muito doente, um pai que trabalha fora, ela pode adquirir a crença que ela tem que se virar sozinha. Não, tem que virar sozinha. Tá? E aí, esse se virar sozinha dá a sensação do quê? Do abandono. Então, é mais um exemplo de como é que essa ferida ela pode brotar nessa vida, quer dizer, ser ativada nessa vida. Lembrando que a gente traz de outras existências, né? Também, para algumas pessoas, os exemplos que eu dou, para quem não tem a ferida, não vai ter a reação. Para quem tem ferida, vai ficar exposta. Por exemplo, quando falece um pai ou uma mãe. Como aqui é no sexo oposto, então, por exemplo, eu sou mulher, o falecimento do pai, dependendo da idade, dependendo da circunstância, pode gerar, nossa, uma questão de abandono muito forte. A separação entre pai e mãe, o casal se separou, se a mãe se sentiu abandonada, eu posso me identificar com essa sensação, sentimento de abandono da mãe e puxar para mim, se eu já tiver a ferida. Aí ela vai ficar intensificada, por isso que essas pessoas têm muito aflorada essa ferida do abandono, né? Lembrando que é sempre no sexo oposto, segundo essa teoria. Aí um outro ponto, outra característica também que é bem importante nessa ferida é a questão da comunicação. Ela também aparece nessa pesquisa como tendo dificuldade, houve uma falta, um vazio na comunicação com o genitor do sexo oposto. Então, aqui a maioria mulheres, né? Se teve uma dificuldade na comunicação com o pai, se você é mulher, pode ser que essa é uma ferida que está aí presente para você. Lembrando que a ferida pode ser, como na física, pode ser uma ferida profunda, que sangra, que não fecha, né? Aquelas feridas difíceis, mas pode ser que ela seja mais ou menos leve, lembrando que também
sempre pode haver mais de uma, né? Não necessariamente você precisa achar a sua ferida. As 5 doem para todos. Ninguém gosta de se sentir rejeitado, ninguém gosta de se sentir abandonado, abandonada, ninguém gosta de se sentir humilhado, traído ou injustiçado. É dor para todo mundo. Mas se te pega demais, é legal você saber a causa, as origens, o que fazer para curar, né? Porque não adianta me chegar à conclusão, já sei qual é a ferida, e o que eu faço agora? Esse é sempre um ponto que é muito importante para a gente aqui, né? Por exemplo, a questão da comunicação eu achei tão interessante, porque, por exemplo, a palavra ausente, nossa, isso pega. Quando você fala assim, ausência, solidão, essas palavras doem em quem tem a ferida do abandono, né? Ela dói, assim. Então, e outra coisa também é uma tendência à vitimização, fazer drama, tá? É característica também dessa ferida muito aflorada. Vocês conhecem pessoas que têm a voz meio infantilizada? Eu acho que é outra característica. A pessoa que é adulta, mas... então... como... começa a falar e sai um tom infantil, tanto em mulheres quanto em homens. É um dos sinais, mas tem. E outra também, às vezes eu percebi, quando eu li algumas coisas, que o que é muito legal, o que nos incomoda no outro é a ferida nossa. Isso que é legal, que dá para juntar o 3, 2, 1. Aí eu fui ver, eu falei, nossa, olha que interessante. Me irrita profundamente a pessoa que fala assim, sabe? Delmar, que legal. Aí eu fui ver, não é que eu me trabalhei nesse livro? Eu falei, peraí, mas quando que eu fui? Para quem não sabe, eu nasci na Espanha. Eu nasci na Espanha e o meu pai, quando eu tinha 3 anos, meu pai lá, segundo a história, né, que me contam, é que meu pai trabalhava na mina, isso é verdade, eles eram jovens. Minha mãe ficou grávida de mim com 18 e eu nasci quando ela tinha 19, meu pai 22. E ele trabalhava em minas de carvão. E aí ele tinha já, apesar de muito jovem, problema de pulmão. E a minha mãe sofria muito no frio. Bom, os dois vieram, mas aí meu pai veio quando eu tinha 3 anos de idade. E eu fiquei 1 ano na Espanha com a minha mãe. E aí minha mãe, né, me trouxe, agora já falei direito, né? Costumo dizer que até, acho que uns 2 anos atrás, eu falava, eu vim da Espanha com 4 anos. E uma senhora, né, virou para mim e falou assim, você não veio para cá com 4 anos, ninguém vem com 4 anos de idade, né? Tua mãe te trouxe, é verdade. E aí, se eu fiquei 1 ano lá, minha mãe provavelmente se sentiu como? E eu como filha. Então, essa questão do genitor do sexo oposto, falei, olha aí, essa é uma das feridas. E aí, pelo ponto que te incomoda no outro, para quem conhece o 3, 2, 1, você pode descobrir aspectos da tua ferida. Pode não ser uma grande ferida, que sangra, que está ali aberta, mas eu acho muito importante, né, que a gente saiba aquilo que nos incomoda é uma ferida que foi mexida, é uma ferida que foi cutucada, que foi ativada, tá? E na questão da comunicação, então, por exemplo, algumas características. Sabe aquela pessoa que está sempre pedindo conselho? Me dá uma dica para não sei o quê. Você tem algum conselho para me dar? Só que depois faz o que ele dá na telha. Não segue o conselho. Então, ela tem o que é? O sinal da dependência, né? Da conexão. Acha que não consegue fazer sozinho as coisas, que precisa do apoio de alguém. É um projeto, só vai se for com um projeto, for com alguém mais, só vai. Então, né, essas características de dificuldade de comunicação, lembrando, está sempre ligado com o genitor oposto, um vazio. O pai esteve presente, mas não tinha comunicação. Aqueles pais mais antigos, assim, mais reservados. Meu pai era muito quietão, a gente não conversava. Ele era muito na dele, não tinha essa troca, essa conversa, né? E isso, então, para quem tem a ferida do abandono, ela se intensifica depois na fase adulta, né? Outra dificuldade que a pessoa tem é com a palavra deixar, né? Porque a palavra deixar ativa o abandono para quem tem a ferida, lembrando sempre isso, né? E muitas vezes, como eu já disse, a separação entre os pais, se houver uma identificação, também pode ativar essa mesma ferida. E como é que afeta na comunicação? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de clareza,
Sabe, a pessoa, quando ela fala, é um tanto quanto confuso. E aí a pessoa, muitas vezes, em vez de, né, se comunicar, ela acaba chorando. Aí é que entra uma outra característica dessa ferida, né, que é a questão de se sentir, não é teatro, não, é a proteção. Ela se sente vítima. Né? Isso é muito importante, que a gente sabe, há um hábito de criticar, né, de não entender que é uma ferida. Aí tem uma questão, por exemplo, na adolescência, a pergunta que me fizeram semana passada, né, que ficou para responder hoje, a pessoa ela pode sentir as duas coisas, lembrando, se eu me sinto rejeitada, e se eu sou mulher, a rejeição vem da mãe. E eu posso me sentir rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai? Sim. Essa é a encrenca. Tem pessoas que têm essas duas feridas, e às vezes elas são assim fortes, as duas. Elas podem ser, eu posso me machucar em 2 lugares intensamente. Eu tenho um acidente, nossa, eu quebro o braço em 2 lugares, sim. Posso ter as duas feridas, perguntaram para a senhora, pode. Mas lembrando, a rejeição é dos... Então, se eu sou homem, eu me sinto rejeitado, né? Se eu sou homem, eu me sinto rejeitado pelo pai e abandonado pela mãe. Se eu sou mulher, me sinto rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai. Isso que é importante a gente ir lembrando, porque depois para frente a complexidade ela vai aumentando também, né? Então, por exemplo, e aí é outro ponto importante de lembrar. Lembra aquele do -1 para o 0 para o +1, que eu falo que sempre eu vou em todas as conversas, eu preciso trazer, porque também é o caminho de cura de todas as feridas, né? Primeiro, se eu me sentir abandonada, primeira coisa, o -1, eu preciso aceitar que eu fiquei com ou raiva, ou eu chorei muito, ou eu me senti muito vítima da situação em relação ao meu pai. Então, vou dar o próprio exemplo, se meu pai, com 3 anos, veio para o Brasil, concordo que com 3 anos, essa ferida pode ter ficado muito exposta. Puxa vida, cadê meu pai? Cadê meu pai? E aí eu posso me sentir triste por isso, eu posso ter ficado com raiva disso. Enfim, eu posso... A primeira coisa, aceitar que eu tive sentimentos negativos em relação a essa experiência com ele. Quando eu aceito, aí eu vou, lembra para o neutro, eu vou entender, como adulta, eu posso entender o contexto. Puxa, meu pai mineiro, as minas de carvão, eu visitei várias vezes, né, o lugar onde eu nasci e onde ele trabalhou, era de uma insegurança. Minha mãe contava que quando tocava a sirene, tem uma sirene específica, porque a mina de carvão, como ela fica dentro da terra, quando ela era interrompida, caíam pedras, davam problemas, os mineiros ficavam presos lá dentro. E aquela sirene, minha mãe vivia numa agonia cada vez que tocava, e ela falou que de vez em quando tocava para avisar a cidade inteira que a mina estava interditada. E aí ele tinha problema de pulmão, e a minha mãe tinha problema no frio. Eu passo a entender o contexto, por que ele veio. E mais, ele veio como imigrante, como muitos vieram, para preparar trabalho. Ele veio arrumar um trabalho, arrumar a casa para onde a gente veio morar, dar uma estrutura para quando eu e minha mãe e eu viéssemos, tivéssemos já um conforto. Opa, eu estou entendendo como adulta a situação. Então, eu fui de aceitar meus sentimentos negativos, que devem ter sido intensos com essa idade. Eu convivi com ele o tempo todo, até os 3. E eu tenho fotos, ele me levava para o rio, ele gostava muito de pescar truta. E aí ele assava para mim na beira do rio, na hora. Ele pescava, assava e me dava, imagina. Né? Eu tenho fotos. E aí fico pensando, puxa, imagina como eu me senti. Então, eu aceito meus sentimentos dolorosos, eu entendo o contexto, que é o 0, e aí eu passo a me amar e me aceitar. Então, veja que são 3. E aí eu posso o quê? Quais são os recursos que a gente já tem? Eu posso maternar minha menina? Eu posso dizer para minha menina interna que eu não vou abandonar. Eu vou estar sempre com ela. E o que ela precisar de mim, a minha menina, ela pode contar. Né? E como eu já tive uma filha, e aí ela pode ver como é que eu cuidei da minha filha, como é que eu não abandonei minha filha. Agora tem uma neta, então pronto, aí passa. Né? Esse é o caminho da cura, é você aceitar seus sentimentos e aceitar também, e aí eu passo além, né, desses 3 que ela sugere. Bom, e agora eu vou olhar, né, o que eu já abandonei na vida? Projetos, abandonei ideias, abandonei sonhos, abandonei situações, e eu, pessoas.
Epa, e aí você fala, então pera, essa é uma ferida que nem não só eu senti, mas eu também fiz outros sentirem esse abandono. Ai, quando você se dá conta que é uma via de dupla mão, né? Aí tudo também se modifica. Então, é possível, sim, você ter as duas feridas. Mas lembrando que a rejeição vem da mãe e o abandono vem do pai quando você é mulher. E se você for homem, a rejeição vem do pai e o abandono vem da mãe. Lembrando um passo ainda mais profundo. Você está com essa ferida, você atraiu um pai e uma mãe que também tem a mesma ferida. Então, o meu pai, aí quando eu fui atrás disso, eu falei, então vou ver meu pai. Será que meu pai, ele se sentiu abandonado? Bom, meu pai nasce no início da Guerra Civil Espanhola e com 7 meses, ele é o 5º filho, minha avó fica viúva por conta do meu avô, né, ter sido morto na guerra. Aí pronto, imagina ele, o sentimento de abandono. Aí no caso ele, com o pai dele, era rejeição, né? E a mãe, ele era o 5º. E a mãe, o abandono. Aí você vai fazendo as conexões. E assim, é tão profundo e ao mesmo tempo tão libertador, mas tão libertador, né? E aí, a maioria, como eu já disse, tem mais de uma ferida, mas a gente precisa levar em conta, nem todos nós sentimos o mesmo grau de dor. Então, quando meu pai falava, o abandono que ele sentia em relação à minha avó, lembra, sexo oposto, era muito mais profundo do que eu sinto em relação a ele. E aí eu agradeço terapia, constelação familiar, tanto trabalho para entender, e até entender que ele não teve essas oportunidades, né? Indo para uma parte mais física, lembra? Né? Porque esse assunto está rendendo, a gente tem no abandono, a pessoa não se sente alimentada afetivamente. Então, nós estamos falando de alimento emocional. Nesse alimento emocional, tem crianças também que às vezes têm dificuldade com o próprio alimento físico. Lembra que mas diferente da anorexia, diferente da bulimia, né? Da semana passada aqui, da rejeição, a criança ela sente uma fome emocional que também pode sabe a criança que parece que ela come, mas ela não se sacia? Esse é um dos pontos também aí lá, que temos o Robin. É isso, Robin. Ele está colocando aqui, Michele, nós já combinamos, você me fala aí a hora que, ou alguma pergunta que seja importante eu já introduzindo e respondendo, porque continua sendo bem dinâmica aqui a nossa. Lembrando, né, que em Arautos funciona assim. Eu não acredito que eu estou vendo a Rosana Fadelli. Rosana! Que saudade de você! Ai, que delícia! Tá com você aqui. Pois é. Aí, voltando aqui, fala, Michele, pode falar. Teve uma pergunta que a Nancy já colocou aqui, talvez eu acho que não tenha ainda ficado claro para ela, que ela sofreu o acidente quando a mãe foi na feira e ela sofreu o acidente. E aí ela colocou assim, eu não entendi o que tem a ver com o sexo oposto, no caso, o pai. Então, mas aí, mas ela contou a história inteira? O que aconteceu com o pai dela? Acho que ela pode falar, Nancy, se você quiser. Pode, a Nancy, se ela quiser, vai ser a participação super importante. Vamos lá, Nancy, diga. Ela quer falar, se ela quiser. É o seguinte, minha mãe tinha ido à feira com meu irmão, com um dos meus irmãos e outros irmãos, com os bastantes, ficamos na vizinha. E a minha irmã mais velha ficou cuidando da gente. E eu sofri um acidente de ingestão de soda cáustica. E aí eu fiquei fazendo um tratamento durante 3 anos. Agora eu entendi que, na verdade, eu sofri a rejeição da minha mãe por ela não estar por ter ido à feira. Agora o abandono do meu pai, ele não está porque estava trabalhando. É isso? É exatamente isso. É exatamente. Agora, como é que isso? Por isso que é legal a gente repetir várias vezes.
por que que... Agora, como é que você sabe se essa é uma ferida? Quando você é adulta, essas coisas te doem muito. Quando alguém, os exemplos que a gente deu, de repente, quando alguém te convida para algo, você se sente rejeitada, né? Ou quando alguém te interrompe, você está falando e você sente que... Bem a live da semana passada, se ela te pega, se aqueles exemplos te doem, essa ferida está para ser tratada, para ser curada. E aqui a mesma coisa, se esses sentimentos que eu fui falando, esses exemplos, eles te tocam, maravilha, daí você continua nesse trabalho, porque daí você trata as duas. O que eu achei muito legal nesse estudo, né? nesse aprofundamento que a gente está fazendo, é essa oportunidade que a gente tem de fazer esse trabalho de autocura. Porque mesmo quem faz terapia, o terapeuta ele pode auxiliar, ele pode mostrar essas coisas, mas o trabalho de cura é a autocura, não tem jeito, isso não vai vir de fora. Então, nomear, né? Só de dar nome, nossa, nesse acidente, nossa, eu estava sozinha, eu estava com os meus irmãos, minha mãe não estava, né? E aí, criança pequena, ela vai sentir, poxa, minha mãe não estava. Então, ela não deu, né? E eu fiquei 3 meses no hospital, e aí vem os 2 sentimentos, né? 3 anos fiquei no tratamento e quem me levava era meu pai. E teve uma situação interessante também, de quando eu achava que a mãe me levava junto com meu pai, e na verdade não era a minha mãe quem levava era a minha irmã mais velha. Eu projetei na minha irmã também a minha mãe. E eu não sabia. Que é o que eu falei aqui, perfeito, a gente transfere exatamente para um substituto, e quando não tem, esse processo fica mais doloroso ainda. Você ainda teve sua irmã para projetar, porque daí depois você volta, né? E de novo, minha irmã não pôde mais ir, só começou meu pai a levar, e eu fiquei com muita raiva dele, por ele ter tirado da minha mãe. Pronto, e aí, qual que é a questão? Que eu falei, aceitar que você teve raiva, entender o contexto, para depois ir para o passo de autoamor, e aí você começar a ver quem ou o que você rejeita, a quem e o que você abandona ou abandonou, né? Isso é muito legal. E agora vamos para o corpo. Como eu te conheço, que você é frequentadora de arautos, olha o perfil corporal que ela põe. É um corpo esguio, magro e com uma certa apatia. É um corpo carente. E aí é importante você observar a carência de tônus muscular. O sistema muscular ele é menos desenvolvido. Olha que interessante. Né? Peraí, aqui, de novo, nós temos, que maravilha, nós temos, então você consegue ver o aspecto físico da ferida, do abandono que tem a máscara do dependente, ela ampliou para a gente, inclusive, olha aí. Então, é um corpo esguio, mais para magro, com uma certa apatia, é uma carência de tônus. O sistema muscular parece que ele se desenvolveu pouco, né? E parece que não fica ereto, tem sempre sabe assim, uma curvinha ali, né? E a crença, e na tua história, Nancy, ficou perfeito. A partir dessa experiência, qual que é a crença? Será que eu consigo fazer as coisas sozinha? Será que eu não preciso da ajuda, né, do auxílio de uma outra pessoa? Aí temos também nessa, né? Eu peguei só os principais, aí no livro tem muita coisa. Mas um ponto são os grandes, assim, os olhos, eles são mais tristes, né? As pernas passam uma certa fragilidade, os braços um pouco mais longos, olha lá, pendendo, né? Olha lá, um pouco curvado, uma certa curvatura, né? Os braços ficam um pouco pendentes. Parece assim, dá a impressão que a coluna não é capaz de suportar o peso. Essas são algumas das características físicas. Bate com você um pouquinho, Nancy? Oi, pode falar, Michele. Pode falar, estou te ouvindo. Não, pode concluir, que aí tem uma outra pergunta. Tem bastante pergunta agora. Não, mas pode falar, porque do físico eu já passei. Agora eu vou falar um pouco da característica da vítima, né? E aí também lembrando que é uma característica. Quando a pessoa traz essa vitimosidade, ela aprendeu com o pai ou com a mãe. Quer dizer, um dos dois
tem esse padrão da vítima, né? Que, por exemplo, também tem a ver, aparecer um problema de saúde para chamar atenção. E lembrando o primeiro dia que eu dei um panorama geral, há 15 dias atrás, no panorama geral, a gente falou um pouco disso, né? Que dentro que problemas muitas vezes de saúde, eles aparecem ou consciente ou inconscientemente. Claro que a maioria, ninguém fica doente porque quer, mas às vezes há um padrão inconsciente, e é muito legal que no primeiro dia eu bati bem nessa tecla, eu lembro de repetir várias vezes. É importante que a gente assuma a responsabilidade de tudo na nossa vida. Então, se eu atraio algo para mim, inclusive um problema de saúde, é que, consciente ou inconscientemente, eu quis passar por essa situação para aprendizado. E aí, por mais que a gente diga para a Nancy, mas com 3 anos, ela teve um acidente grave. Será que inconscientemente ela falou o quê? Eu tinha muitos irmãos. Concorda que o que aconteceu com ela foi grave o suficiente? E assim, ela chamou atenção muita, porque foi grave, né? Então, é muito interessante essa questão do quanto da vitimosidade, consciente ou inconsciente. Pode falar, Michele. Sheila já perguntou aqui várias vezes, ela quer entender melhor o significado de não ter a mãe como modelo. Por que que isso é ruim? Não é que é ruim, mas, de novo, na constelação, quando você tem uma boa conexão com a sua mãe, e a conexão não é tá beijando, abraçando, não é isso, é você sentir, né, uma gratidão profunda, né, porque sua mãe disse sim para ser sua mãe. E já tem aí muita pesquisa, né, agora, ainda bem, muitos anos já aí da constelação, que quem tem uma boa conexão com a mãe, um bom relacionamento com a mãe, tem um bom relacionamento com a carreira, com a profissão, com a abundância da vida, né? Então, é nesse sentido. E quando, assim, enquanto modelo, porque se você escolheu essa mãe como mãe, se você é mulher, né, a questão da identificação, que é no caso de ser aceita, de ser amada, de reconhecer, porque quando você não tem a sua mãe como modelo, é sinal que você rejeita, né? Eu não aceito minha mãe, então eu rejeito minha mãe. Então, não, se eu rejeito, eu vou ter ela como modelo? Eu não. Agora, peraí, uma pessoa só tem coisa ruim? Então, quando você olha para sua mãe, será que a sua mãe não tem qualidades? Sua mãe não tem valores? Sua mãe não... E se não tiver nada, o fato dela ter dito sim para ser sua mãe, para você estar viva, para você estar aqui, será que não é mais que suficiente para você se encher de gratidão, porque a vida passou através dela, junto com seu pai, e chegou até você? Então, aí já são trabalhos desse processo de cura, Então, a questão é essa, não é que assim, como é que eu vou modelar minha mãe? Sempre tem, né? Ninguém que está aqui no planeta só tem coisas que não são boas, né? Ou que não são qualidades. Ninguém é suficiente. E também ninguém é tão um anjo aqui também, não existe, né? Nós todos aqui estamos em grandes processos de aprendizados, né? Somos mestres e aprendizes uns dos outros o tempo todo, né? Legal? Muito bem, outra característica Tem mais? Vai lá, Michele, vamos lá. Tem só mais algumas pessoas até perguntando quando identificam essa ferida nos filhos, como fazer para ajudá-los? Sempre que a gente quiser ajudar os filhos, se a gente se ajudar, por tabela, naturalmente, pelo próprio exemplo, eles vão sendo ajudados. Isso é super importante. Quer dizer, quando eu me trabalho e os filhos veem esse trabalho que eu faço em mim, isso ajuda com eles. Então, por exemplo, se eu percebi esse corpo que foi mostrado, essas características, mais de 50% delas você identificou no filho, se eu olho para o meu filho e vejo que ele sente abandono, peraí, abandono é com a mãe, se o meu filho. Agora, se eu olho para minha filha, ela está se sentindo rejeitada. Se ela está se sentindo rejeitada, ela está pondo aqui de novo o aspecto físico do dependente, né? Se ela está sentindo... Se eu tenho uma filha, identifiquei que a minha filha está com sentimento de rejeição, tem a ver comigo. Se eu identifico que a minha filha está se sentindo abandonada, é com o pai.
se eu sinto que meu filho está com sentimento de rejeição, é com o pai. Mas se eu sinto que é comigo, é de abandono. E aí o que eu faço? Eu trabalho em mim. Né? Quando eu trabalhar em mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar e vou ver que a ferida curada em mim, como tem várias características, naturalmente vai auxiliar esse filho. Então, trabalhe em você. Agora, se é um filho já maior, né, tá com uma idade bacana, é ótimo conversar com ele. E mais ainda, né? Se ele puder fazer essa leitura ou essa releitura, né, procurando saber quais são os sentimentos já bem negativos que ele teve em relação a você ou ao pai, falar sobre isso, porque quando eu falo falar, você tomar consciência é meio caminho andado. Quando você percebe isso, nossa, eu percebi no meu filho. Então, no caso 2 do mesmo sexo, aí já não entendi. Explica melhor essa pergunta que veio por agora. Então, assim, você poder falar, por exemplo, contar essa história que eu acabei de contar. Então, eu me senti abandonada pelo meu pai, e meu filho se sente abandonado por mim. O que eu posso fazer? Eu posso contar essa história para ele. Eu posso falar da minha ferida. A gente pode abrir essa história e falar dessas feridas. Maravilhoso, mostrar esse corpo, né? Falar, olha como já está impregnado no físico. Então, você pode, né, vai abrir, por isso que eu digo, não sei a idade, dependendo da idade, né, você pode... A Vera Souza está dizendo que o 3-2-1 que eu falo é um exercício, exatamente, é o exemplo que eu dei quando a voz infantil, né, quando as pessoas... E é natural, as pessoas... Isso, a Liliana está colocando, rejeição é direto no ser, né? Pega naquele ponto, a pessoa ela sente que ela não tem o direito de existir, é muito profunda. Das feridas é a mais profunda, por isso que ela coloca como primeira, né? O abandono já é a segunda. Na questão da dramatização, acho que isso é bem importante, né? Que um dos dois, ou o pai ou a mãe, provavelmente já tem esse padrão, e que de onde vem isso? É a pessoa achar que ela não tem a atenção suficiente, que ela não tem apoio. E voltando para a Nancy, com 3 anos, concorda que ela não teve atenção, porque como é que ela tomou uma soda cáustica, né? A mãe foi na feira, mas percebe que faltou atenção? Show, assim, ela deu um exemplo assim, impressionante, né? Que veste essa questão. Então, a pessoa que... Você vê que quando alguém... Para mim, por exemplo, a pessoa que se faz de vítima não me irrita, mas se te irrita, começa a ter esse olhar em relação à pessoa. Puxa, se essa pessoa está fazendo papel de vítima, é que essa pessoa acredita que ela não teve a atenção suficiente, que ela não teve apoio, tá? Então, porque a dramatização é o quê? O que é uma dramatização? É, às vezes, um pequeno incidente, não é o caso da Nancy agora. Um pequeno incidente, a história de fazer tempestade em copo d'água, isso é uma dramatização. Quer dizer, um pequeno incidente eu faço. Né? Ou então, por exemplo, vai um casal, o marido esqueceu de ligar e se atrasou para o jantar, e chega. Além dela pensar o pior, quando chega em casa, já viu. Por que não ligou? Por que não avisou? Pensei que você tinha morrido, que você tinha tido um acidente. Isso é uma dramatização, né? O incidente foi, ele atrasou para o jantar. Tá? Daí a fazer uma 4ª Guerra Mundial, por causa disso, uma 3ª Guerra Mundial, né? Então, e aí quando você vai falar com a pessoa, isso aí, né, experiência de 40 anos como psicóloga, eu já encontrei muita gente, aí por dentro acaba sendo engraçado, né? As pessoas que têm esse padrão da vitimosidade, elas encaram problemas como dádivas, concorda? Quando aparece um problema, nossa, né? É uma coisa, por quê? Porque a pessoa está ali, né? A ferida tem um motivo para estar sangrando. Porque aconteceu um problema, e quanto mais grave o problema, mais essa ferida vem à tona, né? Fala, Michele. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta também no Facebook, da Ana. Tem 2 perguntas, na verdade, em relação quando ela é adotiva, ela é filha adotiva. Tá. Né? Sim. Adotada. E uma outra pergunta, quando os pais são homoafetivos, 2 homens ou 2 mulheres. O livro, por enquanto, até onde eu venho estudando e aprofundando, eu acho que ele é de uma época em que não tinha muita pesquisa.
Eu acho que a gente pode observar isso. Por quê? Mesmo num casal homoafetivos, um dos dois tem mais energia feminina e o outro mais energia masculina. Pelo menos é o que eu tenho observado em todos os casos, ou que eu convivo, né, com amizades, ou então no trabalho, ou então... E se uma das duas pessoas, sejam um casal feminino ou masculino, né, 2 homens ou 2 mulheres, mas um dos dois apresenta... E aí vale a pena pesquisar. Eu não tenho conhecimento desse estudo, ela também, até o momento do que eu vi, do que eu tenho me aprofundado, porque eu fiz assim, eu li muito rapidamente, e agora aprofundando para a gente estar aqui juntos, vendo todos esses detalhes e aprofundando um tanto mais, né? Outro ponto que eu acho importante trazer, já no finalzinho que eu estou vendo aqui, é que quanto mais profunda a ferida, nesse caso, né, maior o grau de autoabandono. Então, aí é grave, né? Porque aí a pessoa, se a ferida for muito profunda, ou a pessoa vai para ela se autoabandona, tá? Ela entra num processo, né, de não ligar para ela, ou então ela vai abandonar outras pessoas, projetos ou situações. Ela entra ou num padrão passivo de autoabandono ou num padrão ativo de abandonar fora, de abandonar ideias, de deixar pessoas pelo caminho, projetos pelo caminho, situações pelo caminho. Então, também esse é um outro ponto que eu achei bastante importante. E no que eu estava falando da alimentação, eu acabei esquecendo e agora voltou na minha memória, acho que entrou outro assunto. A pessoa... Delmar. Oi. Desculpe, boa tarde. Eu posso fazer uma observação? Como está? É assim, o meu caso, eu nasci sem pai. No seu caso, o quê? Você... Nasci sem pai. Nasceu... Não. Pera, vamos refazer a linguagem. Ninguém nasce sem pai, pelo amor de Deus. Não. Não. Gratidão. Pode ser. Você vai contar a história diferente. Você vai dizer assim, quando eu nasci, minha mãe e meu pai já não estavam juntos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já não estavam juntos. Isso, porque todos nós temos mãe e pai. Ela colocou antes da questão da adoção, que acabou passando porque veio a questão da homoafetividade, mas a mesma coisa. A questão da adoção, eu conheço, você acredita que eu conheço pessoas que foram adotadas que não têm sentimento de rejeição? Poucas, mas eu conheci ao longo desses 40 anos, eu conheci pessoas que você vai falar, não, a certeza que a pessoa que foi para adoção, ela se sentiu rejeitada, abandonada, ela tem as 5. Eu conheci pessoas que não têm, assim, tem a ferida como qualquer um de nós, dói, mas não é uma ferida profunda que depois se arrasta e culpa a vida pelas questões, né? Por quê? Essa pessoa, ainda mais quando faz constelação familiar, ela se dá conta que ela tem 2 mães e 2 pais. O pai e a mãe biológicos e o pai e mãe que criou, né? Agora, você, assim, você não conheceu o seu pai, mesmo não, que a sua mãe não tenha dito que... Então, assim, é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, o pai falece muito cedo. Coitada dessa criança, ela não teve pai. Ou a mãe faleceu muito cedo. Coitada dessa criança, ela não teve mãe. Teve. A mãe faleceu, o pai faleceu, os pais se separaram. Mas, assim, essa é a mudança na linguagem também. Quando eu digo que meus pais se separaram, pronto, eles se separaram, mas ele é meu pai, ela é minha mãe. Isso é muito importante. Isso muda circuitos neuronais, muda a experiência, você começa a atrair outro tipo de experiência. Legal? Ó, Delmar, tá. Mas no meu caso, a Delmar percebeu que o meu pai já tinha partido para outra dimensão. Então, você tem um pai Tenho. Que partiu para... Você tem um pai que partiu para outra dimensão antes de você nascer. Tem um pai. O teu pai tem. Isso. Não deu tempo de vocês se encontrarem. Foi uma questão de tempo.
mas ele teve o tempo para te gerar com a tua mãe. Ele teve esse tempo. E você é fruto do amor, e você é fruto do amor que eles tiveram. Porque Mas senão você deixa não uma teria ferida nascido. grande. Então, Deixa uma ferida grande do abandono, deixa, não é? Mas lógico. estou aqui. Estou Agora, aqui. e você e outra, e por amor à sua mãe, talvez você se pegou um pouquinho do sentimento de abandono quando ele parte, estando grávida de você. Então aí também você deixa esse sentimento com ela, porque é dela, porque o mais importante o teu pai fez para você. Ele com a tua mãe te deram a vida. E eles te deram a vida e a ferida está fechada. Está assim, ó, pode ter uma cicatriz, mas não vai doer mais. Isso dá para garantir. Obrigada, Delmar. Obrigada. E você em Portugal inteira, através de você chegando a Portugal. Ai, Na questão, bom. olha que massa. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. E você ajudou a muitos, porque todos aqueles que os pais faleceram enquanto as suas mães estavam grávidas, você fez a mesma coisa. Você ajudou a todos a se reconectar com esse pai maravilhoso, que antes de ir embora e partir, deixou uma vida. Isso é muito. Isso é um presente grandioso. A vida sempre é. Gratidão. E uma coisa importante para essa ferida é preferir alimentos macios. Olha que interessante. Quem tem a ferida, olha o que ela foi pesquisar, que coisa mais mimosa. Ela vai preferir, a pessoa prefere, em vez de um alimento mais duro, alimentos macios. E principalmente pão. Principalmente pão, bem gostoso, aquele bem macio, certo? E para fechar, quando nós não temos um substituto para esse pai ou para essa mãe ausente, nós transferimos para uma outra pessoa. Né? E quando nós se arrepiou inteira, né, Daniele? É que é muito linda essa história. Por quê? Cadê a Daniele? Daniele, entra aí, Daniele. Agora não, agora você, quero te ouvir. Não foi à toa que você arrepiou, meu amor. Entra aqui, entra. Venha. Você emocionou um monte de gente. Oi! Cadê? Cadê você, Dani? Oi! Fala. Cadê você? Isso! Ai, que linda! Então, o que aconteceu com você? Conta pra gente. Conta para nós a tua história, conta. Quando sua mãe estava grávida de você. Isso. O meu pai biológico faleceu. Eu não conhecia. Você ficou arrepiada? Isso, eu só não conheci. É isso. É isso. Ah, coisa boa, né? Falar dele de novo, sentir que a melhor coisa que ele fez antes de partir foi fazer você com a sua mãe, né? Com certeza. Essa lindeza. E já tem um filho. Tenho. Se você tem um filho, e se você tem um filho, você sabe que a ferida do abandono é uma possibilidade. Você trabalhava muito e agora você não está trabalhando mais, você está com ele. Linda. Linda, Dani. Eu estou trabalhando, estou aqui acompanhando. Ai, nossa, deixa eu parar o trabalho. É isso, é isso. Mais um passinho, você vê, tantas vezes você trabalhou esse tema e que bom agora, né? Que linda. Eu fico feliz de te ver, viu? E essa emoção também faz parte da cura. Essa emoção também faz parte da cura. É lindo, né? E no teu caso, você teve esse substituto, você pôde projetar no outro pai, né? Isso. Tem dois papis, dois pais, coisa boa. Uma maravilhosa. Tá tendo uma conexão que nunca teve. Tá muito, muito bom.
Coisa boa, coisa boa. Ah, muito bom. Fiquei feliz. Adorando. Que maravilha. Fico muito feliz por você, por eles todos e pelo lindo filho que você tem, pelo Henrico. Linda. Um beijo. Gratidão. Beijo. Obrigada, um beijão. Eu que agradeço e mais, né? A gente tem mais uma última coisa para fazer aqui, que eu lembro muito bem. Semana passada, eu falei do caminho de cura. Vocês lembram do caminho de cura? Ai, eu tenho tanta coisa anotada aqui, assim. Alguém... Estão te agradecendo aí, Dani. Sentimento de gratidão profunda aí para você por se expor e trazer essa história linda para a gente. Obrigada, viu? Vamos para agora, por trás do dependente, vamos trazer quais são as... lembra a essência? Então, a gente já falou. O caminho de cura da dependência. Vamos por partes. Isso aqui eu preciso ler porque é muita coisa, né, gente? Então, vamos lá. Dependência é se sentir bem, mesmo sozinha ou sozinho. Procurar menos atenção. Então, quando eu me sinto bem comigo mesma, é sinal que eu dependo menos de outras pessoas, né? Quando eu procuro menos atenção, é sinal que eu estou no caminho da cura. Quando eu vejo a vida menos dramática, eu estou no caminho da minha cura. Quando eu tenho vontade de realizar projetos, mesmo sem apoio de outras pessoas, mesmo que alguém critique alguma parte do projeto e eu sigo em frente, consigo seguir em frente, eu estou no caminho da cura. Né? E tem gente chorando, vamos chorando aí, que vai estar acabando o tempo, a gente chora e continua. Né? E aí tem a questão da essência. Como é que eu sei a minha essência que está por trás dessa máscara da dependência? Olha que maravilha. Você é uma pessoa, ou aqueles, né, que sabe realizar as suas necessidades, consegue dar nome para a sua necessidade e consegue atender a sua própria necessidade. E também a perseverança é uma característica da essência, quando a pessoa cura a dependência. Também a perseverança já diz, né, que você não desiste quando você está determinado a atingir alguma meta, atingir algum ponto. Outra coisa é o senso de humor. É verdade, essa aí as pessoas que eu conheço têm mesmo um senso de humor. E você acaba atraindo a atenção dos outros de uma maneira natural, por esse jeito, engraçado, animado, sociável e alegre de viver. Como a gente conviveu bastante, né, com a Dani, linda, que é essa que se colocou agora, realmente expressa tudo isso, se expressa, essa graça, ela é graciosa naturalmente, animada, sociável, tem uma alegria de viver, capacidade para ajudar outras pessoas, né? Se interessa de verdade pelas pessoas, procura saber o que as pessoas estão sentindo, sabe utilizar os talentos quando os medos estão administrados, talento artístico, sociabilidade, e precisa de momentos para estar só consigo mesma, até para repor as próprias energias. Então, nós olhamos para a ferida, olhamos para a máscara, olhamos para o caminho da cura e vamos focar na essência. Você naturalmente, né, é perseverante, não desiste quando está determinado a obter algo. O seu senso de humor, né, coloca mente, coloca energia nesse seu lado engraçado, animado, sociável, atrai a atenção naturalmente. Coloca energia na sua cidade de ajudar as pessoas, os outros, se interessar por elas, pelos sentimentos delas, né? E coloca os seus talentos, né? E administra os seus medos, ou em terapia, ou, né, em processos, ou então canaliza para o seu talento artístico.
e olha para o seu lado sociável, ativa ele, né? Lembrando que você precisa também, para repor suas energias, de momentos para você estar só com você mesma, ou mesmo, tá bom? Eu acho que nós chegamos, né, ao final da nossa conversa de hoje, né, do nosso encontro, e eu agradeço profundamente, de alma mesmo, né? É sensacional, também acho que é sensacional. Essa, né, a participação grande aqui da nossa amiga lá de Portugal, que trouxe um tema e esse tema desencadeou, né, outras emoções, e gratidão profunda. Para mim também, Ana Maria, uma alegria enorme a gente estar juntos e fazermos esse trabalho. E para encerrar, eu sempre gosto de encerrar a gente mentalizando arautos, como se nós estivéssemos lá agora, né? E agradecendo, porque a equipe espiritual que mantém arautos, né, vibratoriamente ativa, né? Como a semana passada, eu volto a agradecer o Zé Carlos, que continua deixando arautos fisicamente cuidando do jardim, cuidando de arejar os ambientes, cuidando para que quando voltemos, encontremos a casa em condições de novamente utilizar e ampliar a nossa conexão com a espiritualidade, porque no fundo é de lá que viemos e é para lá que vamos. E agradecemos os amigos espirituais que estiveram conosco, como se estivéssemos lá sentados, recebendo essas bênçãos espirituais, e agora que estamos nas nossas casas, expandindo essas bênçãos nas nossas casas. Eu escutei ontem do Celso Nogueira uma coisa tão linda, que nós estamos nas nossas casas como estamos de volta ao útero, é como se a nossa casa fosse a nossa placenta. E como estamos fazendo isso coletivamente, já já vamos ter um renascimento coletivo, quando pudermos sair das nossas casas. Então vamos aproveitar esse momento de estarmos no útero da nossa casa, e que o plano espiritual possa estar presente. Vamos nos conectar mais com o nosso anjo de guarda, com os nossos protetores, os nossos mentores, para quando renascemos, né, renasçamos para essa vida que está por vir, possamos estar mais conectados com eles, mais inspirados, mais intuídos com a espiritualidade, que possamos trazer, né, o que aprendemos na espiritualidade, com a espiritualidade no nosso dia a dia. Então, eu agradeço a cada um, agradeço a todos que estivemos nessa tarde de hoje. E já marcamos o próximo encontro, quarta-feira que vem, às 14 horas. Mais um tema, o tema da semana que vem, humilhação. Então, se prepare para mergulhar, quem sabe, essa é ou não a sua ferida, ou como já foi dito aqui, às vezes não é a sua, mas é a ferida de alguém, a próxima, que você vai respeitar e, se possível, vai ajudar a que o outro cuide da ferida dele. E assim, eu vou me despedindo, agradecendo a Michele, agradecendo a todos vocês. Até quarta que vem, podem abrir os seus microfones e dar um tchau geral, porque eu sou auditiva, eu adoro. Gratidão, gratidão. Tchau, gratidão. Até a próxima. Beijo, pessoal. Gloriosa, Tchau, Damar. Um abraço a todos e a todas. Tchau, gente. Semana. Foi ótimo, obrigada. Gratidão. Obrigada. Tchau. Muita luz, muita luz. Linda. Valeu, Mar, fofa. Fernanda, Cíntia, beijos. Tchau, muito obrigada. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Michele. Beijo, Michele. Gratidão. Beijo, Michelle. Michele, beijão.